bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Hoje o esporte teve mais um dia de trabalho lá no CT, visando o compromisso contra o Guarani. Sexta-feira, mais um jogo às 9h30 da noite, Edinaldo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Esporte que vai defender essa liderança do Brasileirão. Pois não, Ed? Jogo importante, né? Jogo importante, mais um. Importante porque o esporte vai tentar se manter na liderança, vai tentar se consolidar de novo dentro da competição, dentro do G4, mas hoje já com uma proximidade muito grande, muito maior, né? Você pega aí o Vitória com a diferença de só 1 ponto, você pega se o Novo Horizontino ganhar e o Sport não ganhar esse jogo, o Novo Horizontino passa o Sport. Exatamente. Se o Vitória ganhar e o Sport não ganhar, a gente está colocando aqui as vitórias desses concorrentes em caso de derrota do Sport. Então, eles ultrapassam o Sport. Isso é só para mostrar como é importante esse momento da competição e importante essa vitória contra a equipe do Guarani, o que não é fácil ganhar do Guarani lá no Brinco de Ouro. Não é nada fácil, Ed. E o Guarani tem que se pensar também que é um clube que está ali do bolo buscando vaga no G4. Né? Exatamente. É um clube que é um perseguidor do G4, é um clube que está tentando se consolidar no G4, vem num crescimento muito interessante na competição, desde o momento que o Louser assumiu, né, o Guarani cresceu de produção, isso é um fato, e é um dos mandantes mais chatos também, desde que o Louser assumiu essa equipe. Então, jogo complicado, jogo difícil, é o fim dessa sequência do Sport de jogos longe do Recife. Depois do jogo contra o Guarani, o compromisso já é contra o Ituano na Ilha do Retiro, dia 25, outra sexta-feira às 9h30 da noite. Exatamente. Pela 25ª rodada. O Guarani é o 7º colocado com 37 pontos, né? Por mais que exista uma certa distância, se vencer o Sport, o Guarani não entra no G4, mas é um time que está ali perseguindo esse grupo dos 4 melhores classificados. Como você falou, o Sport pode ser alcançado em número de pontos até o Novo Horizontino, tá? Até o Novo Horizontino, que é o 3º colocado com 42. Isso quer dizer o seguinte, Ed, por mais que o Sport se complique na rodada e perca a liderança, não sai do G4. O 4º colocado é o Criciúma com 41, o 5º é o Juventude com 39. Nenhum desses dois times alcança o Sport com 45. Então, no pior dos casos, o Leão pode até perder a liderança, mas não sai do grupo dos 4 melhores classificados. Isso é importante também, né? Também, exatamente. Ele perde a liderança, mas vai permanecer no G4, o que pode respirar aliviadamente caso ocorram esses resultados adversos e esses resultados favoráveis a clubes como Vitória e como Novo Horizontino. É verdade, Ed. Os jogadores do esporte, como coloquei, né, trabalharam na tarde de hoje lá no CT. Existia uma preocupação em relação a 3 atletas, os laterais Eduardo e Felipinho e também o zagueiro Rafael Thierry. O Thierry já trabalhou normalmente, isso é uma excelente notícia. Thierry que deu um susto na torcida, né, no jogo contra o Tombense, acabou saindo com um incômodo muscular e por conta disso virou uma dúvida, né, para o jogo contra o Guarani. Só que ele já trabalhou normalmente, repito, deve ser relacionado e deve atuar também normalmente contra o Guarani. As dúvidas seguem sendo Felipinho e Eduardo. E entre esses dois, eu digo para você, Ed, que pelo que a gente apurou, viu no dia de hoje, a situação do Eduardo é um pouco mais complicada. É um jogador que, visando esse jogo contra o Guarani, ele é uma incerteza maior. Já o Felipinho, ele também é dúvida, mas tem uma perspectiva de recuperação melhor que a do Eduardo, já que ele teve apenas uma contratura. O Eduardo teve uma lesão de fato. Então, se a gente for colocar na balança esses dois jogadores, pode ser que o Felipinho seja relacionado e o Eduardo tem chances menores. Mas pelo menos o Thierry, que é o titular absoluto desses 3, vai para o jogo, né, Ed? É verdade. Agora, no caso do Eduardo, aí tem o Everton, né? O Everton. Que aliás você ainda não definiu as titularidades desses jogadores. Os dois revezam muito. O lado direito do esporte reveza muito. Né? Seja no ataque. Dinho Labandeira, Everton e Eduardo. A questão do Everton, sinceramente, assim, é que eu acho que ele é um cara que recebeu muitas oportunidades nessa temporada, mas não justificou em nenhum momento uma titularidade, uma sequência como titular, sabe? Teve essa oportunidade contra o Tombense, é verdade que... Mas não seria a mesma situação do Eduardo? O Eduardo também teve essas chances todas e não... É verdade. Segurou. Só que o Eduardo ainda acho mais perene que o Everton.
É mais experiente, né? Exato. Eu acho o Eduardo ainda mais constante que o Everton. Ele vem oscilando, é verdade, não tem como a gente dizer o contrário, mas eu acho ele ainda mais constante em termos de atuação do que o Everton. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Tanto é que se a gente for pegar a titularidade, o Eduardo foi mais vezes titular nessa temporada do que o Everton. Então, existe sim essa oscilação entre os dois, mas o Everton é um jogador que até agora a gente não viu essa constância de atuação como a gente já viu em alguns momentos com o Eduardo. Por isso que eu acredito que o Eduardo é o titular da posição do Sport hoje. O Sport vai ter que definir essas titularidades, né? Principalmente nessa reta de chegada aí da competição, pegando jogos mais difíceis, classificação mais acirrada, porque você tem algumas incógnitas, né? Ali no meio de campo, por exemplo, vai se insistir com o Alan Ruiz, o Pedro é quem vai brigar com essa posição. O Jorginho já volta com força. O Jorginho está voltando. Sinceramente, assim, é porque o Jorginho passou muito tempo fora, né? Cerca aí de um mês, perdeu alguns jogos. Mas para mim o Jorginho continua sendo titular da posição. Não que o Alan Ruiz não esteja jogando bem. Ele fez boas partidas. Contra o Tombense não foi o caso, foi mal o Alan. Mas ele fez boas partidas sim com a camisa do Sport. Só que eu continuo enxergando o time do Sport como um time que precisa de um meia armador com características que o Jorginho tem, que é esse cara de movimentação, esse cara mais leve, esse cara que pressiona alto. Até o próprio Wagner Love rende mais com o Jorginho em campo. Wagner que começa a ser cobrado também, né? Ele está sem fazer gols há 8 jogos, fez um gol em 8 partidas e começa uma cobrança em cima daquele rendimento que ele vinha empreendendo e que realmente teve uma caída em alguns jogos aí do Esporte Clube do Recife. Exatamente. E o senhor Diego Souza, quando é que entra definitivamente nesse time do Sport? Então, Ed, colocando de novo, né? O torcedor pergunta muito isso em rede social. O planejamento inicial, quando o Diego chegou, fez exames e fez toda a preparação do Sport, por mais que o Sport não confirme isso, o próprio Jorge Andrade esteve aqui ontem no Fórum Esportivo e não confirmou data de volta, mas o planejamento inicial do Sport interno era deixar o Diego Souza apto para o jogo contra o Ituano. Dia 25, essa sexta-feira outra. Apto que eu digo é com condições já de fazer os primeiros minutos com a camisa do Sport nesse retorno. Só que existiu esse quadro de contratura, né? Essa mialgia que o Diego Souza teve, que atrasou um pouco essa preparação. Pode ser que o Diego fique apto para o jogo contra o Ituano? Pode. Mas por conta dessa contratura, a tendência, pelo menos o que eu estou ouvindo das pessoas do clube, de algumas fontes lá, é que as coisas possam atrasar mais um pouco. Mas não há data fechada ainda, tá? Eu continuo colocando que a informação inicial que a gente apurou dos bastidores era que o Diego ficasse à disposição contra o Ituano. Esse era o plano do Sport. Se esse plano vai ser seguido ou não, aí já são outros 500. Outro que tem titularidade nesse time, mas está voltando aos poucos, eu não sei se agora ele assume definitivamente a titularidade, é o Fabinho, né? Sim. Fabinho assume de vez a titularidade ou vai continuar com o Matheus? A dor de cabeça do Anderson Moreira para a cabeça de área é uma dor de cabeça boa, né? Porque você tem ali 3 jogadores que estão rendendo bem, né? O Fabinho, o Ronaldo e o Fábio Matheus. Isso. São 3 jogadores que rendem, que entregam, que são constantes. Você tem o Felipe também, que para mim é um jogador que pode ajudar muito o Sport, mas entrar nessa briga é difícil. Então, são 4 boas opções que o Anderson Moreira tem para a cabeça de área. E é uma dor de cabeça boa para o técnico do Sport montar essa equipe. Agora, Ed, ontem a gente, aliás, você e o Boris falaram muito sobre a questão do Luciano Juba. E essa questão foi abordada no Fórum Esportivo ontem, comandado pelo nosso João Vitor, com o Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport. Primeiro de tudo, a gente vai trazer a palavra do Jorge Andrade. A gente tem 2 convidados hoje no Bola Rolando. E primeiro o Jorge Andrade vai responder por que o Sport, na janela de transferências, não buscou um substituto para o Luciano Juba, sabendo que o Juba, ao final desse mês, ao final do contrato dele com o Esporte Clube do Recife, vai vestir as cores do Bahia. Então o Jorge Andrade fala sobre isso. Eu acho que a gente não vacilou, eu acho que a gente fez uma boa janela, né? Eu acho que a gente tem hoje dentro do grupo bons nomes para poder fazer aquela função. Aí vai depender da decisão do professor, né? Não só aquela função, como outro modelo que ele possa querer, algum modelo tático diferente. Enfim, acreditamos e inclusive conversando com o professor que temos boas peças para poder
terminar, dar continuidade e conseguir o nosso objetivo, né? Chegou o Peglo, que joga naquela função, o Michel, que joga naquela função, o Alan pode jogar naquela função. Então a gente tem o Fabrício, que também joga naquela função. Então a gente tem boas peças que podem sim nos dar uma resposta bem interessante, a gente acredita muito nisso. Pergunta ao Jorge se ele acredita que o Bahia vai conseguir usar o Juba nessa temporada, ou se ele vai para outros clubes do Grupo City, inicialmente. Assim, a minha opinião é a opinião de quem labuta na questão das janelas, né? Uhum. No meu entendimento, e sempre eu trabalhei com janela internacional, que a gente tem a nacional há pouco tempo, que o jogador que terminava o contrato fora do período de janela, ele não poderia se inscrever naquele período, né? Somente na próxima janela. Esse é o que está acontecendo. Agora, vamos ver o que é o entendimento da CBF, né? Quanto a isso, mas esse é o meu entendimento particular do que eu entendo e o que eu conheço, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Tá, então, o Jorge Andrade, executivo de futebol do esporte, e ele introduz o assunto que eu já ia puxar com você agora aqui no Bola Rolando, que é a questão do Juba jogar ou não jogar com a camisa do Bahia. O que o Jorge Andrade coloca em síntese é que ele, na experiência que ele tem com o mercado, ele é um executivo de futebol, lida diretamente com isso, é que o Juba não poderia atuar, basicamente isso, porque ele acaba sendo inscrito pelo Bahia fora do período de transferências. Só que eu acho que, primeiro de tudo, é bom a gente colocar o seguinte, esse é um assunto do Juba poder jogar ou não, que diz respeito somente ao Bahia. Vai ser um problema do Bahia essa história. O Sport, a partir do momento que acabar o contrato dele do Juba com o Sport já não tem nada a ver com essa história. E se alguém for pagar o pato pelo Juba jogar pelo Bahia, é o próprio Bahia, se isso acontecer. Mas, até pelo debate que a gente já teve várias vezes aqui na Rádio Jornal, que você teve ontem com o Boris sobre esse assunto, a gente foi procurar uma voz de uma pessoa especializada. E aproveitamos uma entrevista. Antes de você falar, que é importante a gente ouvir essa entrevista, é sempre bom dizer o seguinte: quando o Sport consultou a CBF não titubeou. Não foi nem o Sport, foi o Bahia. Alguém consultou. O Bahia consultou. A CBF foi clara e objetiva. O caso do Luciano Juba não tem nada a ver com a janela de transferência, porque a janela de transferência surgiu depois do contrato de Juba. Então o contrato de Juba está totalmente fora das circunstâncias que levam a essas exigências da janela de transferência. Ou seja, Juba, terminando seu contrato com o Sport, como vai terminar em agosto, ele estará livre para atuar imediatamente após no time do Bahia. O Bahia, inclusive, está programando a estreia dele 3 dias depois que ele vai chegar, o jogo contra o Vasco da Gama. Perfeito. Por quê? Porque isso foi respaldado pela informação da entidade que cuida da competição, que é exatamente a CBF. Quando eu vi a CBF responder esses termos, eu imaginei que ela já tinha colocado isso no regulamento geral das competições. Não colocou. Não colocou. Não tem nada mas é uma decisão que ela já coloca como definitiva. A janela não interfere em contratos que foram feitos antes da criação da janela. E aí, a gente escuta agora Bruno Menezes, que é um advogado especialista em direito desportivo e que é presidente da OAB, da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Minas Gerais. O Bruno Menezes concedeu entrevista ao nosso colega Ulisses Gama, lá da imprensa baiana, um dos caras mais respeitados da imprensa da Bahia, parceiraço nosso. E a gente pegou essa entrevista do Bruno Menezes para reproduzir aqui na Rádio Jornal a opinião de um jurista especializado, se Juba pode jogar ou não pelo Bahia. Nós sabemos que o atleta Luciano Juba realizou a assinatura de um pré-contrato com o Bahia, pois o seu contrato junto ao Sport está finalizando e é possível, de acordo com os regulamentos nacionais, a assinatura de um pré-contrato. Existem 2 possibilidades que um atleta pode realizar um pré-contrato. Uma delas é um período de 6 meses antes do término do seu contrato em vigor. E é exatamente essa a hipótese do atleta Luciano Juba nessa relação envolvendo esporte e Bahia. Mas a pergunta é a seguinte: considerando o fato de
O período de registro de atletas, que deve respeitar as janelas de transferência nacional, já ter se encerrado, esse atleta, cujo contrato vai expirar após o término do período de inscrição de atletas no âmbito nacional, se esse atleta pode ser inscrito, ele obterá condição de jogo pelo seu novo clube, qual seja o Bahia. E a resposta ela vai ter que passar por uma breve explicação a respeito dessa particularidade. Então vamos lá. A primeira situação que eu acho que é importante esclarecer, pessoal, é a respeito do prazo de um contrato especial de trabalho desportivo. Esse é o nome técnico que se dá aos contratos de trabalho dos atletas profissionais de futebol no Brasil. Bem, um atleta ele pode firmar um contrato com um prazo mínimo de 3 meses e um prazo máximo de 5 anos. E aí vem uma situação. O contrato do atleta Luciano Juba possivelmente foi firmado por um prazo maior, e é importante entender que, nesse contexto, a questão envolvendo limitação de registro e inscrição de atletas pela janela de transferências, ela passou a vigorar no Brasil a partir do ano de 2022. Isso mesmo. Então, antes disso, nós não tínhamos no Brasil uma possibilidade de limitação de registro de atletas em decorrência de janela de transferência. A janela de transferência está prevista em âmbito internacional pelos regulamentos da FIFA, e ela foi incorporada nos regulamentos nacionais a partir do ano de 2022. E é aí que entra a controvérsia, porque provavelmente, considerando a possibilidade de um atleta firmar contratos mais extensos, o contrato do atleta Luciano Juba foi firmado com o Sport em momento anterior ao início da vigência das janelas de transferências no futebol brasileiro. E por esse motivo não tinha como o atleta Luciano Juba prever que o seu contrato ele iria se encerrar após o período de inscrição. Então, considerando essa particularidade, eu entendo que é completamente factível imaginar a seguinte situação. Mesmo o atleta Luciano Juba tendo o seu contrato naturalmente encerrado após o período de inscrição, ele vai entrar numa hipótese que a gente chama de exceção. Exceção à regra. Ou seja, ele tem uma questão que é excepcional ao que a regra geral prevê, e, considerando essa situação fática, ele vai poder solicitar o seu registro e, consequentemente, estará apto a atuar. Isso tem muito a ver com princípios também que norteiam o direito do trabalho, até porque o atleta profissional de futebol não deixa de ser um trabalhador. Então, na dúvida, por que na dúvida? Porque se nós pegarmos os regulamentos, seja ele em âmbito nacional, seja ele em âmbito internacional, você não vai identificar lá no regulamento algo que prevê essa excepcionalidade, ou seja, que vai cuidar do caso envolvendo o atleta Luciano Juba. Inclusive, a gente não tem nenhum precedente desse tipo, né? Pelo menos eu desconheço, pelo fato da janela de transferências nacional ser um fato novo aqui no Brasil. Então, no meu ponto de vista, né, a minha opinião jurídica a respeito desse caso é a seguinte: considerando o fato de, na época em que o atleta firmou o seu contrato com o Sport, não haver a previsão legal de janela de transferências em âmbito nacional, e considerando o fato de o atleta ser um trabalhador, e considerando o fato de haver uma dúvida, e essa dúvida ela beneficiar o trabalhador, em razão dos princípios gerais do direito do trabalho, eu entendo que sim, esse atleta estará completamente apto a ser inscrito pelo Bahia e finalizar o Campeonato Brasileiro da Série A atuando pela equipe baiana. Tá então o Bruno Menezes, que é presidente, repito, da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Minas Gerais, colocando a visão dele como jurista especializado no caso sobre a atuação ou não de Luciano Juba com a camisa do Bahia. Exatamente. É aquela história, resumindo a história, o contrato de Juba veio antes das regras da janela de transferência. Então ele vai estar apto para jogar imediatamente, então logo chega no Bahia. O Bahia, repito, está tentando já promover a estreia dele no jogo contra o Vasco, que acontecerá 2 dias depois da chegada dele lá no Bahia. Ok? Ok? Fechado. Maravilha. Pronto, você acaba de acompanhar o esporte aqui no Bola Rolando.